Eu sou Elisandra Dalla Libera, estou coordenadora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Polezelo. O intuito na realização desse documentário é deixar um registro audiovisual para o acervo da escola e do município de Nova Prata. Uma pequena parte de uma história imensa que pulsa nesse local. Em cada encontro, em cada contato com a comunidade, encontrei alegria, paixão e memórias vivas. E uma comunidade que busca deixar para essa geração e para as próximas que virão a sua bravura e a sua coragem de sempre que tiveram ao longo dos anos. É lindo ver o envolvimento que essa comunidade sempre teve com a Escola Caetano Polezelo. Alunos do 9º ano da Escola Caetano Polezelo. Meu nome é Rafaela. Meu nome é Eric Gabriel. Meu nome é Wesley Lucas. Meu nome é Davi Ribeiro. Meu nome é Douglas Alves dos Santos. Meu nome é Natasha Lee. Meu nome é Ângela. Sabrina Crestani. Natasha Vendramin. Me chamo Amanda Slongo. Meu nome é Sara Rodrigues. Meu nome é Enzo Piado. Meu nome é Rafael de Souza. Vitória Kubicha. Meu nome é Camille Velma. Helena Vendramin. Bianca Schweitz. Estamos aqui para falar um pouco sobre a história da nossa escola. Você conhece o bairro Rio Branco, nosso famoso Maragata, onde a escola é localizada? O senhor Ademir Crestani irá falar um pouco desse lugar. Eu me chamo Ademir Crestani, popular gaúchão. Eu faço parte da família de Caetano Polezelo, nome dessa escola. Grande orgulho para nós. Eu sou neto de Caetano Polezelo. A minha amiguinha aqui é bisneta de Caetano Polezelo. Então nós estamos aqui hoje prestigiando a nossa escola, o nosso nome da família, que é um grande orgulho para a gente. Bom, o Maragata mudou muito do que era antigamente, porque o nome Maragata se deu numa revolução entre maragatos e chimangos. O que identificava o que é Maragata é o lenço vermelho, e que identifica os adversários, chimango, é lenço branco, que era muito preservada essas coisas. Começou a batalha, veio aqui, que as batalhas se deu aqui praticamente nos fundão aqui das terras, que era Maragata. O nome Maragata se deu naquela época porque foi vencida a batalha. Os Maragata venceram, então ficou o nome. E para reunir gente para combate, eles tinham uma estratégia de passar toda a região, recolher o homem e os rapazes para vir para a batalha. E eram levados. Aí eles vinham e eles se escondiam. E chegava, estavam as mulheres em casa, não, passou já uma outra turma antes e recolheram e levaram. E eles estavam escondidos. Depois eles voltavam para casa, para não vir e abandonar a família, porque era certo, sabe que guerrilha é caso de morte, caso de tudo, né? Eu fico muito orgulhoso, né? Porque toda pessoa que é líder de comunidade se esforça. Ele era muito esforçado com a comunidade. Ele tinha... A profissão dele era carpinteiro. Então ele ajudava a comunidade, mas naquele tempo que a comunidade nossa, como é que eu vou dizer, era muito grande, tinha mais serviço para fazer. Então, é aí pegar os amigos, vamos fazer aquilo, vamos. Era líder, né? Para mim, é um orgulho muito grande, porque, gente, eu hoje praticamente sou o neto mais velho, e aqui a minha amiguinha, a mais nova, então nós temos orgulho disso. Porque eu estudei aqui nessa escola, eu estudei aqui e depois tudo, ela cresceu muito. Tenho que dar parabéns a vocês que estão levando essas coisas muito para frente.
Por volta de 28 de novembro de 1946, iniciaram-se as atividades na escola isolada de Rio Branco, que teve como sua primeira sede uma casinha de madeira, que se situava atrás da capela, que hoje é a atual igreja do bairro Rio Branco. O primeiro distrito municipal de Nova Prata funcionou de 1956 a 1959, e agora a senhora Olinda e Cleudismar irão relatar suas experiências neste período. O meu nome é Olinda Lorenzina Luvisão. E depois de casada, Olinda Lorenzina Luvisão Polezelo. Eu sou a nora do Caetano Polezelo. Ela casada com o filho mais velho. Eu vim para cá em 1960, nessa escola. Depois de 61 a 83, eu fui diretora. E depois me aposentei. Em 83, eu deixei de ser diretora pela aposentadoria, né? Foi muito bom aqui. Eu já estudei aqui como aluna. Eu entrei aqui na segunda série e fiz até a quarta, não tinha quinta. Daí eu fiz até a quarta, depois eu fui lá pro Colégio Aparecida para fazer o ginásio antigo ainda. O ginásio antigo. Eu me senti realizada. Me senti, porque estava aqui como aluna do primário, né? Até a quarta série. E depois daí eu já vim como professora. Naquele prédio velho, ali debaixo, e ele estava muito precário. Nossa, já não dava mais para dar aula lá. E reformas já tinham sido feitas muitas, que nem mais cabia reformas. A escola, quando construíram, tinha a moradia do professor. Então tinha a cozinha, a sala, os quartos, assim, moradia do professor. Depois tinha os banheiros dos alunos, 2 só, um masculino e um feminino. E depois tinha só uma sala de aula, que era para uma professora de manhã e uma de tarde. Mas depois começaram a amontoar os alunos, mais gente, daí também mais professoras, então a sala de aula foi dividida em 2. Daí os alunos tinham que passar numa sala para ir na outra. E assim eu lecionei nesse tempo aí, eu fui professora. Eu desejo assim que todos levem uma boa impressão, porque o prédio está muito bonito. Não era aquela escolinha pequena que a gente tinha aí na parte da frente, tinha escola. E esta escola aqui é maravilhosa, perto daquela que a gente tinha de uma sala. Depois foi feita 2 com a divisão. Mas não era bom porque era assim, sem porta ali, de uma sala para outra. Não era lá tão bom de dar aula, mas afinal das contas a gente tinha que se virar com o que tinha, né? É tão lindo falar de escola, porque escola é aprender. Aprender e ensinar. Mas antes a gente aprende. Então eu sou a Cleudismar Luiza Gasparetto, nasci aqui no Rio Branco, Maragata, né? Meus pais sempre moraram aqui, hoje eu tenho a minha mãe. Tenho 2 irmãos que moram aqui e uma irmã, e eu e uma outra irmã em Nova Prata. Então, amo essa escola. Esse lugar, para mim, é um lugar de muitas aprendizagens e de lindas histórias. Em 1967 foi quando eu entrei na escola. Naquele momento, a história de aprendizagem era assim, 7 anos, nós entrávamos só com 7 anos, né? Não tinha pré-escola, nem A, nem B, todas essas aprendizagens que tem hoje lindas para anteceder o primeiro ano. E olha que lindo! Naquela época era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, como é agora, né? Então olha que coisa mais bonita isso também. Então era assim, a escola era nesse lugar aqui. Não era esse espaço maravilhoso, era uma escola de madeira. Lembro assim muito que nós chegávamos, era uma área grande, bem espaçosa, coberta a área, só aberta dos lados, assim, porque era o nosso intervalo ali, era o lanche que a gente fazia sentado ali. E daí nós íamos por uma sala não tão grande, né? E era o primeiro ano, então, E eu lembro das mesas, eram lindas as mesas. As mesas eram assim, nós sentávamos de 2 a 2. Então tinha, vamos imaginar como um banco que a gente sentava. Os 2 juntos, eu e o meu irmão, o João Carlos, né?
E daí, aquela parte que ficava aqui pra gente colocar, embaixo tinha um espaçozinho, uma visualização linda até hoje, para pôr os cadernos. Mochila, não, né? Não tinha mochila. A gente vinha com saquinhos ou de pano ou algum outro saquinho para colocar o material. Não tinha os recursos que tem hoje. Que bom, e as aprendizagens fluíam. E daí então nós éramos assim, era a turma do primeiro ano e do segundo ano. Então o professor dividia o quadro, era um quadro grande, verde, ele dividia ao meio. Meu professor foi o professor Angelim Accorsi, o meu primeiro professor, de primeiro ano. Então a sala não era tão grande. Eu lembro que depois da nossa sala, tinha a sala do terceiro ano, olha só, era do terceiro. A gente estudava de manhã naquela época, aquele momento lá. Acredito eu que era só um turno de ano, assim, que tinha, os professores vinham, O professor Angelim era daqui de Rio Branco, ele era. Mas na época, acho que até não lembro direito, acho que até talvez Nova Prata, algum lugar assim. O que eu posso dizer da aprendizagem? A aprendizagem, naquele momento, foi muito significativa. Eu lembro que eu aprendi a ler logo. Eu gostava de caprichar, minha letra era bonita, o professor mandava apagar quando a gente não conseguia fazer as coisas bonitas, mas assim, como um jeito legal, como tem hoje também, Então eu lembro muito de uma cartilha que a gente utilizava. Era de 2 a 2 a cartilha, que era Olavo viu a uva, Eva viu o bolo, a bola, uma coisa assim, nessa modalidade de aprendizagem, Mas assim, o que hoje não pode se perder e não está se perdendo em muitas escolas. Nessa, por exemplo, eu falo assim, como uma pessoa assim que adora muito a Escola Caetano Polezelo, que era o nome da época mesmo. A diretora até era acho que era a diretora, era Olinda Polezelo, sim, era ela, sempre foi anos, diretora. Professores tinham poucos, Mas assim, de uma coisa, eu ainda lembro daquela época com agora, o significado de uma aprendizagem, De que a gente tinha que ficar em silêncio também, tinha que copiar tudo. Então a gente sabe que muitas escolas e professores hoje ainda adotam essa sistemática bonita, Dar significado à aprendizagem. E existe uma aprendizagem que eu vou lembrar, porque acho que é isso que me fez amar tanto o que eu gosto, Afetividade. A afetividade faz parte da aprendizagem. E aqui nessa escola existe essa frase: afetividade faz parte da aprendizagem. E aqui também foi assim, nessa escola, então, nesse espaço lindo, a gente ficava até o terceiro, era primeiro, segundo e terceiro ano. Quarto ano nós já íamos para Nova Prata estudar. Então, direcionavam, nós íamos de ônibus e voltavam, a direção de quando nós saímos daqui da escola do Caetano, eles nos direcionavam para o Reinaldo Cherubini, que era o quarto ano lá. Então, lá eu fiquei até o 8º ano, olha só, 8º ano, que não tinha nono como tem agora, e depois eu fui para o magistério e assim segui toda essa carreira, Nós temos que sempre estar estimulando os pais, para que façam parte da escola, de que os pais é uma família, não é verdade? E é uma família aqui dentro, eu já tinha isso como uma família. Eu lembro que não tinha reunião para pais, meus pais não vinham para a escola, não vinham, mas eles sempre pediam assim, tem tema, tem que estudar, e tinha que estudar para as tabelas de vezes. Não podia ir brincar antes de estudar para saber todas as tabelas de vezes. Depois tinha as brincadeiras. E assim, como eram poucos alunos e poucos recursos, era saber comungar de socialização, de interação, de vínculo entre as crianças, assim, de uma coisa tão bonita,
realmente de trazer como aprendizagem de algo com significado também. Me chamo Guilherme Farina Polezelo, sou bisneto de Caetano Polezelo, um dos líderes para construir a escola Caetano Polezelo. Então resolveram fazer uma homenagem, como ele foi um dos líderes para construir essa escola. Até hoje a escola carrega o nome dele, Caetano Polezelo. Eu, Helena Foquesato Vendramin, sou bisneta de um dos fundadores da escola, o senhor Hermínio Vendramin. E sou neta de um dos primeiros alunos da escola, o seu Leonildo Vendramin. Estamos a cavalo para representar todos os alunos que chegaram a cavalo para estudar. Em 13 de outubro de 1949, a família Casanova doou para o Estado uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados para a construção de um novo prédio escolar maior e com mais estrutura de ensino. A área se localiza na Estrada Buarque de Macedo. E para nós contar um pouco mais isso, falando agora, Elane e o Mesito Casanova. Eu sou Kiko Casanova, nasci e me criei aqui encostado e fui um dos primeiros alunos da escola nova, que quando fizeram a escola fui um dos primeiros alunos, que tinha 80 e tantos e tinha muitos barbados já. Eu sou Helene Casanova, também irmã do Kiko, desta família Casanova, que também estudou aqui. Eu estudei mais tarde, mas quando eu estudei já tinha 3 professoras aqui, tinha muito aluno, eram distribuídos de 1º ao 5º ano na época, né? E aí tinha uma escola onde era escola rural. Por que escola rural? Na época que foi doada as terras pela família do Casanova, que na verdade a raiz da família era Antônio Casanova, e os filhos doaram a terra, aí eles se reuniram para doar a terra para poder fundar uma escola aqui que tinha muito aluno sem escola. Só a família do meu pai, eles eram em 6 filhos para ir para a escola na época. Mais o seu Gulino Pocai, que era mais uma turma, e mais o Luvizão, que era mais os filhos. Era famílias de 15 filhos, sabe? Então, eles precisavam escola. Aí, o pai foi para Porto Alegre conversar, hoje seria SEDUC, né? Conversar lá com a Secretaria de Educação para fundar essa escola. Para fundar essa escola, como era meio rural, tinha que ter uma quantidade de terra que pudesse ser fundada uma escola rural. Aí foi doado, a família Casanova se reuniu, o pai com os irmãos se reuniram para doar essa quantia de terra exigida na época pela legislação, que são 40 mil metros quadrados. E tinha que fazer horta, tinha que fazer plantação lá atrás, e isso era porque era a essência como escola rural. Tanto é que na época ela se chamou Escola Rural do Rio Branco. Daqui para cima era mato. Depois tinha os pinheiros, cortaram todos os pinheiros, cortaram o mato, fizeram tudo roça. Comecei com 6, 7 anos na escola isolada que tinha aí na vila. E tinha uma professora que era de Pelotas, me lembro, e tinha tudo grama para subir na coisa. Ela fez capinar toda a grama, tudo até na escola, para não molhar os pés de manhã para ir na aula. Aí houve o movimento dos pais para fundar uma escola aqui, para trazer professores para cá. E o primeiro professor que veio aqui nessa escola, quem era? O professor Honório. Que veio de onde? De Sananduva. E tinha muitos valores na época. O professor, ele era
ele era sagrado. Tinha uma valorização muito grande do professor, e o professor tinha muito apego pelo aluno. E a gente tinha respeito com os professores, né? Eles só te davam uma olhada, não precisava dizer 2 vezes. Não é que nem hoje que de repente o aluno enfrenta o professor. E na época eu me lembro que eu perguntei para o professor Honório, depois que ele veio para cá, professor, o que o senhor fazia que os alunos tanto gostavam de ti? Aí ele falou, são épocas diferentes, tempos diferentes. Na minha época era o único momento em que o aluno saía de casa e ia para a escola e tinha um atrativo. Atrativo era a escola, eram os colegas, eram os professores. Hoje tem muito atrativo. É a televisão, é o celular, tem vários atrativos, então o aluno perde o atrativo da escola e do conhecimento, né? Aí o professor tem que ter muita sabedoria para poder conduzir essa atualidade. O hoje, na educação, ela está complicada, não tinha tanto problema de aprendizagem, eles eram focados, era outra realidade sim, mas não tinha tanto problema. Não aprendiam que não ia para a escola. Isso foram as palavras que ele me disse. Ele morreu, mas me ficou isso na minha memória. É muito importante fazer parte dessa história, porque fica a história na comunidade, nos alunos que passam aqui. Então, é uma história que não morre, ela vai continuando, ela vai perpetuando. E isso eu vou, mas fica a memória e fica a história. No dia 2 de abril de 1950, na presença do prefeito municipal da época, senhor Carlos Tarrascone, e vice-prefeito Atílio Perusto, bem como o reverendo Padre Adolfo Luiz Fedrizzi, vigário da paróquia, foi oficialmente inaugurada a nova escola. Falando nisso, você conhece o patrono da Escola Caetano Polezelo? Bom, me chamo Adenor Crestani, sou neto do Caetano, então vou ler um pequeno histórico da vida dele como profissional. Caetano Polezelo, filho dos imigrantes italianos Antônio Polezelo e Antônia Morgan, que em 1888 partiram da província de Treviso e se estabeleceram em Veranópolis. O Caetano nasceu no dia 7 de agosto de 1900, em Veranópolis. Em 1922, casou-se com a senhora Judita Rosa Fedato e tiveram 5 filhos. A Jandira, que era minha mãe, a Erneri, o José, o Valdemar e o Real. Na década de 1920, se estabeleceram na capela da linha Garibaldi. Em 1940, mudaram-se aqui para o Rio Branco. O Caetano exerceu a profissão de carpinteiro e tinha muita habilidade para trabalhar com a madeira, que era a matéria-prima para a construção das casas, salões paroquiais, igrejas, escolas. É isso que ele se dedicava bastante. Os 3 filhos homens eram seus serventes, enquanto que a Rosa, a sua esposa, trabalhava na família, na agricultura e os afazeres domésticos com a ajuda das 2 filhas. O Caetano também foi um líder participativo e integrante das diretorias da comunidade, atendendo às reivindicações comunitárias. Juntou-se aos outros líderes como Alfredo Casanova, Adelino Denardi e Hermínio Vendramin. Uniram forças e batalharam junto com a comunidade para que no ano de 1950 construíssem o prédio da primeira escola, que era uma escola de madeira que passou-se a chamar-se Escola Estadual Rural. Tinha o terreno que plantava o milho, plantava as coisas aqui, tinha o galpão onde tinha os alunos vinham a cavalo. Hoje essa escola é administrada pelo município, denominando-se Escola Municipal Caetano Polezelo. Outras conquistas desses líderes foi a mudança da localidade aqui de Capela para a paróquia, onde o Caetano teve a honra de cortar a fita inaugural da casa paroquial, onde ele também participou na construção. O Caetano faleceu em dia 4 de junho de 1961, aqui no Rio Branco. É uma honra muito grande, porque a minha mãe, ela sempre falava que estudava até o 4º livro, né, lá na linha Garibaldi. E esse 4º livro, ela nunca concluía. O pai também, porque chegava na época da colheita, da plantação, eles desistiam da escola. Tinham que ir plantar. E aí voltavam no ano seguinte, recomeçavam. Então foi uma luta muito grande. Então eles não saíam do 4º ano.
Então ficou por aí. Mas eles sabiam escrever muito bem, fazer a tabuada, eles sabiam fazer cálculos, escrever tranquilamente. E o vô trabalhou em toda essa região aqui, nas construções, e inclusive em Bento Gonçalves, aí na linha do ferry, ele construiu mais de 50 casas aí, né? Então é uma honra muito grande ter essas lembranças dele, né? Que ele foi uma pessoa, ele era uma pessoa rígida, honesta e não tinha, ele não falava, ele era muito quieto. Eu me lembro dele caminhar assim, sempre, né? Eu me lembro de como ele tirava as botas, ele fez aquele negócio para tirar as botas, chegava em casa e fazia assim, não precisava sentar, tirava as botas, botava aí e o negócio para limpar as botas. São lembranças que eu tenho dele, porque quando ele faleceu eu tinha 6 anos e a gente morava bem pertinho. Então, é um relatório breve, mas com muita honra para mim conversar do meu avô. Uma curiosidade sobre a escola é que mesmo possui vários nomes. Alguns deles: Escola Rural de Rio Branco, Escola Rural Caetano Polezelo, Grupo Escolar Caetano Polezelo, Escola Rural de Primeira Instância Caetano Polezelo. Em 1982, através do decreto, a escola recebeu a designação e a reorganização para a Escola Estadual do Primeiro Grau Incompleto Caetano Polezelo. Alguns anos depois, a escola mudou novamente seu nome, pois passou a ser responsabilidade pública, tornando-se então Escola Municipal do Ensino Fundamental Caetano Polezelo, permanente até os dias atuais. Agora, iremos ouvir os relatos das ex-diretoras Natalina, Mayra e Eliana. Sou Eliana Schneider Pagnoncelli, estive como diretora nesta escola no período do ano de 2000 a 2004. Ano que, como fato histórico, aconteceu a municipalização. Também neste ano iniciou a nuclearização das escolas. Foram fechando as pequenas escolas do interior e suas profs vinham para cá com os seus alunos. Então, é um fato marcante, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar. A gente tinha uma equipe muito reduzida, eram poucos alunos, poucos professores. Estivemos aqui por um período de um ano. No ano seguinte, por motivos de segurança, a gente sofria seguidamente assaltos, né? Onde levavam a merenda, utensílios, equipamentos da escola. Foram fatos assim que ocorreram durante, não foi uma vez, foram muitas vezes. Então, conversando com o CPM, com professores, com a administração, com o secretário da época, tinha uma casa que estava desocupada no centro ali do Rio Branco, que poderia abrigar os profs com os nossos alunos num período até que já havia na época o sonho da construção dessa escola. Mas como tudo era muito novo, eram os 4 primeiros anos, enfim, a gente se transferiu para lá. Foram tempos difíceis, mas felizes. A gente tinha um grupo de professores bem engajado, as famílias, os pais, os alunos, as confraternizações que aconteciam. A gente tem fatos assim que lembram muito do quanto era divertido também estar numa casa que se transformou numa escola. Então, na época, a gente não tinha merendeira, era difícil, às vezes contratavam, às vezes a gente tinha, às vezes a gente não tinha. Então, eu trabalhava como diretora no turno da manhã, a Valderez no turno da tarde. Então, a gente também nem se encontrava, diretora com a vice-diretora, a gente precisava fazer a merenda, limpar, a gente cuidava da biblioteca, a gente era prof substituta, então era um tempo assim que a gente assumia a escola de corpo e alma e coração. Levo lembranças lindas desta época, até hoje professores, alunos a gente encontra e é muito gostoso ele receber um abraço, um carinho e lembrar dos tempos que passamos nesta escola, que foram tempos muito felizes. Eu sou a Natalina Carnevale Pandolfo. Eu fui diretora dessa escola no ano de 2006, de maio de 2006 até dezembro de 2012. Eu sou a Mayra Corrente Roncato, trabalhei como vice nessa gestão. Iniciei justamente com a Rosemary Polezelo Garda,
que era Dire naquele tempo, e depois ela assumiu a secretaria, e nesse momento, então, de maio, que entrou a Dire Natalino. Trabalhamos juntas, construindo esta escola. Eu sou Kátia Luciane Aco Carnevali, fui coordenadora pedagógica dessa escola, a primeira coordenadora pedagógica da escola. Eu iniciei com a Dire Natalina em 2006 e continuei até 2019. E eu gostaria também de lembrar que a nossa equipe na época, ainda nós tínhamos a Valderez Denardi, que era também vice-diretora. E trabalhou muitos anos na escola e também foi diretora. E a gente então começou na escola velha, como a gente chamava, e eu acho que ainda chama, não sei, né? Mas assim, eu quero dizer, deixar bem claro, que era o prédio que era velho. Porque a escola em si é os professores, é os alunos, é a comunidade escolar. E a gente tinha uma comunidade, e acredito que ainda tenha, né? Uma comunidade muito boa, muito participativa. A gente mesmo que estava lá, nesse prédio mais antigo, era muito engajado, todo mundo, professores, alunos, direção, CPM, era assim, os pais eram muito participativos. E a gente tinha essa luta para conseguir uma escola melhor, porque era uma coisa assim, era desumano até, digamos, né? O jeito que estava a escola. Até na época o prefeito era o senhor Vitor Plete, né? E ele também dizia que não se conformava de ver que a gente estava numa escola nessas épocas daquele tipo, né? Aí teve a implantação do ensino fundamental, que começou gradativo, né? Que foi uma coisa bem importante, eu acho. E aí precisavam mais salas e a gente não tinha espaço. Então que se criou a ideia, né, com os pais de pegar um pavilhão, né? Me ajuda um pouco, Mayra. Era o antigo pavilhão da construtora Toniolo Busnello. Essa construtora, eles ficaram instalados nesse pavilhão para a construção do asfalto naquela época. Como teve a implantação do ensino médio, foi aproveitado aquelas salas para a gente utilizar aquelas salas para poder ampliar para o ensino fundamental, né? Senão a gente não ia conseguir, não tinha espaço. E acho que isso foi um passo bem importante, né, para a escola. Aí então, nesse tempo ali, como eu entrei em maio, em junho teve uma reunião com os pais, CPM, que daí eles iam me apresentar como a diretora da escola. E nessa reunião esteve a secretária, que era a Rosemary Polezelo Garda, e o senhor Vitor Plete, que era o prefeito, e eles lançaram um desafio para a gente, que se a gente concordasse em fazer mutirões e começar a escola, ele em 2 anos queria erguer a escola. E a gente aceitou o desafio, porque era impossível continuar do jeito que estava lá, né? E ele decidiu, então, que seria feito aqui, nesse local. Ele lançou em junho ou julho, ali, que foi a reunião, a ideia. Em agosto já teve a pedra fundamental, que daí começou a se concretizar o sonho. E a partir dali, em janeiro, a gente começou os mutirões, né, Mayra? Todos os finais de semana a gente vinha, só se chovesse ou coisa assim que não der. Mas se não, todos os fins de semana a gente vinha, direção, os pais, vinha aluno. Fazia o almoço, né, Dire? Vinha os alunos, os pais, a gente aqui do bairro também, o pessoal que estava ali, que vinha ajudar. E foi feita então toda essa base da escola. Com mutirões. Com mutirões. Não tinha nem água aqui em cima, eles traziam de lá de baixo com baldes, era assim bem sofrido, sabe? Mas o prefeito acompanhou e viu que valia a pena investir. E os pais provaram isso, né, Mayra? Sim, muito participativos e sempre vinham assim traziam máquinas de casa, ferramentas, tudo para conseguir idealizar o sonho que todos tinham, né? E conseguimos inaugurar a escola, então acho que era 2008, né? 2008. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, sim, porque hoje está aqui, né, um sonho concretizado. A gente observa que tem algumas mudanças, né,
que a gente acha que foram boas, né? Sim, essas mudanças. com certeza precisam, Precisa ser mudado, né? Evolução. Né? Construímos também o ginásio também. Né? O ginásio também. De esportes. Foi todo com mutirões também, que como o prefeito viu que aqui funcionou, aí foi mais um desafio. E foi feito em seguida, assim, já foi feito o ginásio também. Em 2001, após uma reunião, foi decidido que a escola passaria a funcionar em outro local, na residência do Sr. Zancan, pela necessidade de reformas na infraestrutura e na segurança, mas aguardando a urgente construção do novo prédio escolar. Em 2004, a escola ainda ficava no mesmo lugar. Em 2006, começou a construção da nova escola, ao leste da atual. Em 2008, é realizada a inauguração da nova escola. Eu sou a prof. Simone Cirino. Eu trabalho aqui desde 2005, há 19 anos. Sempre trabalhei com terceiro ano, que na época era segunda série. A escola não era aqui, a escola era lá embaixo, onde tem o parquinho. Era bem diferente de como é agora. Eu tinha só 9 alunos na sala de aula. E a gente desenvolvia várias coisas, como agora a gente desenvolve projeto. Na época não era projeto. Na época a gente fazia o que a gente achava melhor, assim. Então eu trabalhei com as crianças principalmente na horta da escola, porque era conteúdo da série na época. Então a gente fez o relógio do corpo humano também. Era bem diferente. Educação física era a gente que dava também. Teve muita mudança, né? Principalmente nos conteúdos, que hoje é habilidade. Antes a gente não tinha isso, então a gente ia linkando um assunto com o outro, né? Era, para mim, mais fácil na época, né? E também era menos alunos, poucos alunos. Eles eram, a maioria deles, muito bem disciplinados, assim, respeitavam muito a gente. Nós éramos a segunda família deles mesmo, assim. Para ver como era bastante, assim, eles era presente atrás do outro, um atrás do outro, assim, eles traziam mimos de casa que a família produzia, né? Então era bergamota, era às vezes até ovos, então era bem diferente de como é agora. E o ensino também, eles se interessavam mais, na verdade, pelo que a gente trazia. Era tudo muito novo, muito diferente. Hoje em dia acho que eles já têm mais contato com tudo, então é mais difícil. Eu amo essa escola. Tanto que eu fiz estágio aqui também. Em 99, antes de eu vir, eu fui estagiária do professor Valmir, também com a mesma série que eu trabalho até hoje. É a minha segunda casa, assim. Eu tenho um amor muito grande pela escola e por todos aqui. E porque eu vi a construção dela. Na hora da mudança lá, que em 2008 a gente subiu para essa nova, eu participei disso, né? Então eu tenho um amor muito, muito, muito grande por ela mesmo. Então o meu nome é Kátia Luciane Iaco Carnevale. Eu sou professora municipal há 32 anos. E desses 32, eu estou na Caetano Polezela há 18 anos já. Eu fui a primeira coordenadora pedagógica dessa escola, né? Então eu cheguei aqui em 2006 e eu me deparei assim com uma escola, com uma história de uma escola muito diferente das que eu estava acostumada nas outras escolas, né? Eu cheguei aqui, então assim, pensa, eram 62 anos já de escola. E tudo o que tinha na escola, sobre a escola, estava assim, fragmentado em alguns documentos, fotos, coisas assim que eu tive que pesquisar, buscar, né? Então, como que eu ia fazer isso? Me surgiu, então, de que maneira eu poderia organizar tudo isso. E planejei o meu primeiro, foi assim que eu fiz meu primeiro projeto aqui. Era buscar a história da Caetano Polezela. Então eu entrevistei antigos professores, antigos alunos, professores que ainda estavam aqui e fui me encantando com a história dessa escola.
Com essa história, eu consegui fazer, então, organizar para o projeto político-pedagógico da escola. Um dos fatos que me marcou muito, assim, desde sempre, é que a escola, ela tem muito a participação dos pais. Tanto lá na construção do primeiro prédio, que foi em 1950, os pais já ajudaram na construção. E depois, quando eu cheguei aqui, a gente ainda trabalhava nessa escola, feita ali de madeira, onde tinha algumas salas. Também tinha o lugar onde o antigo professor morava, né? Ela era, além de escola, ela era casa. Então, aí se iniciou a construção do novo prédio, que é o que nós estamos hoje, né? Então, e tudo também, esse foi em forma de mutirão. Acho uma coisa assim também importante de se destacar é que essa área toda onde a escola está construída são 40 mil metros quadrados que foram doados pela família Casanova. Eles doaram toda essa terra para os filhos ficarem aqui estudando e beneficiaram toda uma comunidade. Depois, então, em 2008, nós viemos para essa escola, né, nova, tudo. Nós estávamos bem felizes, né, na escola nova. Daí, depois teve a construção do ginásio. Eu tenho bastante orgulho do trabalho que eu fiz aqui. O trabalho assim, da coordenadora, ela é bem de bastidores, né? A gente vai planejando, organizando, junto com os professores. Mas é bem importante eu colocar que se a gente não tem uma boa direção, que nos tente esse nosso sonho, essas coisas, não adianta, né? Eu lembro que assim, eu cheguei e eu já tive a ideia de fazer um grupo de danças folclóricas. Então a gente disse, é o nosso CTG. Então nós tivemos, no dia da inauguração, a apresentação dessa nosso grupo folclórico, né, com danças gaúchas dos nossos alunos. Nós tínhamos um coro armorial, tudo com um maestro. A SMEC abraçou a nossa ideia e nos deu um maestro para as crianças para apresentar. Eu destaco outras coisas assim como a horta, né? Temos uma horta aqui, porque a nossa escola era rural, né? Uma maneira que eu encontrei de homenagear os doadores da terra, né, foi criando o Grêmio Estudantil. Então, colocamos o nome dessa família. Nós também fizemos assim, um jantar com os primeiros alunos da escola, né? Dos 80 alunos, dos primeiros 80 alunos, a gente conseguiu reunir 50 anos depois, 40 deles. E aí eles receberam uma carta do professor Honório Tonial, que foi esse primeiro professor que morou na escola. Eles só receberam a carta naquele dia, porque ele estava doente. E eles adoravam esse professor, era uma referência para eles. A gente também organizou toda a parte o histórico ali, todos os diretores, tem as fotos, agora a galeria. Então, assim, eu busquei resgatar toda a história da escola, acho interessante isso. Tem as fotos aqui no saguão da entrada, a gente percebe assim, tem toda a história, tem a história ali, né? A gente pode ir passando por ela e conhecendo algumas coisas pelas fotos que tem aí. Na Semana do Município de 2012, foi inaugurado o Ginásio de Esportes Alcides Teles. Os alunos passaram a ter lugar próprio para a prática de esportes. Esse espaço próprio conta com cozinha, churrasqueira, palco, arquibancada para eventos e festividades. Sempre foi pensado no conforto dos alunos e em locais adequados para a educação acontecer, mesmo em momentos difíceis. A sociedade sempre ajudou na educação. A senhora Lourdes Polezelo vai contar mais sobre isso. Sou Lourdes Maria Vendramin Polezelo. Estou na casa do meu pai, do seu Hermínio. Pessoa muito sábia. Ele era em tudo. Nas comissões,
de igreja, de escola. Entanto que, enquanto ele não queria deixar as crianças ir até Rio Branco, porque eu estudei no Rio Branco, era mais velha. E daí era muito perigoso para a gente, mas a gente tinha que ir, né? Aí o meu pai disse, não, eu vou conversar com o prefeito, vamos pedir uma escola aqui, né, em frente, sabe onde é? E daí ele disse, eu vou ceder o meu porão para a prof dar aula para as crianças. E tinha umas 12 crianças que vinham aqui. E daí as classes que era para pôr lá na escolinha, ele cedeu para pôr aqui, né? E era uma professora Ida Agostini, porque mandar até Rio Branco não dava, por causa de não tinha transporte para crianças, sabe? E era muito perigoso. Aí vem aquelas turmas de gado, antigamente, então era perigoso para as crianças. Era para gente que a gente tinha que subir lá em cima dos barrancos até passar, que vinha 200, 300, sabe, cabeça de gado. Eles tocavam para Bento. Tinha um na frente com berrante, nós tínhamos os caras atrás, né? Eu me lembro que veio, porque não tinha uma escolinha de madeira, né? Ali, bem ali perto da igreja. Aí até os meus irmãos mais velhos estudaram, né? E era um casal de prof, a dona Wanda e o seu Honório, eram maravilhosos. Eram os pais, nossos pais. Maravilhosos, maravilhosos. E quando a gente chegava assim, que era tão frio, e tinha aqui de tamanquinho assim, e colocar eles chamavam de guarda-pó, sabe? Era branco, dobradinho dentro da coisa, sacolinha nossa era de palha, e colocava lá para não sujar, né? E quando chegava no colégio, lavava os pés no poço. E quando era muito frio, ele dizia, não entra aqui na minha cozinha, vamos se esquentar. O nosso professor. Mas era um anjo. Que Deus o tenha onde ele está. Sabe? Eu fui 4 anos na Rio Branco, mas eu adorava. Meus colegas, os prof. Então, meu nome é Juliana Brus Amarelo Crestani. Eu estive como coordenadora aqui da Escola Caetano Polezelo no período de 2020 a 2022. Foi um período um pouco complicado, porque vivenciamos a pandemia da Covid-19 nesse período. Então, eu nunca havia estado na coordenação. E viver esse período mais difícil na pandemia foi uma experiência um pouco complicada, mas que acrescentou muito também a mim como aprendizagens, né, para a minha vida profissional e até nessa situação do momento, né, a gente ter que levar as atividades para os alunos, estar aqui na escola orientando também à distância, os profs, os alunos, recebendo os pais para buscar as atividades impressas, né? Então, eu como coordenadora e os meus colegas da direção, a gente precisou estar na escola, mas dando toda essa orientação e esse suporte à distância. E a gente sabe que a escola é um ambiente de interação social, de convívio social. E viver esse período foi muito triste, porque a escola estava muito silenciosa, muito sem vida. Isso também, né, além do medo da pandemia, nos deixava muito entristecidos, porque estar na escola e não ver as crianças, não ter todo esse contato, também nos deixava um pouco tristes e desanimados. Mas a gente seguiu, né, com calma, com paciência e sabendo que tudo isso iria passar um dia. Vivemos então 2020 totalmente à distância, com essas orientações e aprendizagens à distância.
Em 2021 nós retornamos parcialmente, né, com divisão de grupos. Então, uma semana um grupo vinha, outra semana outro e assim por diante. Também era difícil organizar tudo isso, então seguidamente iam recados pelo WhatsApp, nos grupos, para lembrar as famílias de que crianças vinham em cada semana e assim por diante. Aos pouquinhos a gente foi voltando à normalidade, mas só em 2022 a gente conseguiu voltar à escola normal, né? Com os alunos todos na escola, com atividades em grupo, sem distanciamento, com os passeios. Então, finalmente, em 2022, a gente pode dizer que foi um período que a gente voltou a viver a escola como ela, na verdade, deve ser vivida. E foi um ano muito bom, porque todas as ideias que ficaram acumuladas nesses 2 anos que foram à distância, a gente conseguiu pôr em prática em forma de projetos no ano de 2022. Então, a gente correu atrás do tempo perdido, né? E aproveitou muito esse tempo, porque o retorno também nos deixou muito animados e muito felizes por estar de volta à normalidade. A experiência como coordenadora em si, ela já é bem complicada. E viver mais esse período de pandemia também junto, me trouxe uma bagagem muito grande. De conhecimento, de aprendizagem, de empatia, de humanidade. Eu acho que é a base para qualquer trabalho dentro da educação. Então, foi muito bom para mim. Sou grata por ter essa oportunidade de passar como coordenadora da Escola Caetano Polezelo, que é uma escola que eu tenho no meu coração e vou levá-la para sempre. Essa experiência como coordenadora, com certeza, acrescentou muito na minha vida, na minha pessoa. Hoje eu sou a profissional que eu sou também por ter vivido essa experiência. Então, agradeço muito a Escola Caetano por tudo que ela me ensinou. Atualmente, em 2024, a EMF Caetano Polezelo atende 229 alunos na totalidade, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2. Sua equipe diretiva é formada por Vanderlei Koprowski como diretora, vice-diretor Silvano Marchetti, coordenadora pedagógica Elisandra Dalla Libera e orientadora educacional Kátia Carnevale. Agora vamos ouvir alguns relatos da Verani, que por muitos anos contribuiu positivamente para a nossa escola. Eu me chamo Verani Fátima Brito de Togni e comecei a trabalhar na escola em 2005. Era um prédio antigo ainda do estado, que foi passado para o município. Comecei nos serviços gerais, porque não tinha ninguém, né? Então eu fazia tudo, um pouquinho de tudo, desde a merenda até trabalhar na secretaria, porque daí as diretoras me pediam para fazer quando elas tinham que sair para fazer alguma coisa. E eu adorava o que eu fazia, porque fazer a merenda para essas crianças e no outro dia a gente ouvir eles falarem que a merenda estava boa e que a tia Vera fez uma merenda para comer, que eles talvez tinha crianças que não tinham muito o que comer em casa, né? Então isso me satisfazia muito para ouvir isso. E foi se passando os anos, aí eu tinha o Rafael, daí eu comecei a trazer ele em 2006 para a escola. Eu tinha a Raquel, que quando eu comecei a trabalhar ela tinha 4 meses. Começou a construção do novo prédio, a gente participou de toda a obra, os mutirões que foram feitos, a gente fazia o almoço para os que trabalhavam. E assim foi se passando os anos, quando o prédio ficou pronto, dia da inauguração, choveu muito, muito, muito. Mas a gente conseguiu fazer a mudança, teve a janta no salão paroquial. E a gente começou a trabalhar e cada ano que passava eu me sentia satisfeita do que eu fazia, né? Porque passou vários diretores e eu continuava trabalhando. Todos os serviços gerais. Depois começou a vir outros funcionários para me ajudar e eu trabalhei 18 anos e 6 meses, mas sempre com muito orgulho do que eu fazia, participava de tudo que acontecia na escola, eu estava presente e assim continuou, passando professores, ter
eu tive muito conhecimento, aprendi muitas coisas com essas pessoas, que era diferente uma de outra, e aquelas que vinham, ficavam um tempo, saía, depois voltava, e eu continuava aqui na escola. E assim chegou o dia de me aposentar, e senti muita falta do que eu fazia, não foi fácil para me acostumar. E assim foi a minha trajetória na Escola Caetano Polezelo. E quando ela estava lá no centro, numa casa do seu Zancan, eu trabalhava na telefônica, então praticamente eu comecei a vivenciar com as crianças um pouco antes de trabalhar na escola. Aí tinha a diretora Eliane, que eu tinha uma janela atrás das minhas costas, e ela vinha todos os dias me ver, me trazer um lanchinho porque eu estava grávida. Então ela achava que eu tinha que comer o que os alunos comiam, né? Mas eu me sentia muito honrada com essa dedicação que ela tinha comigo. E assim se passou os anos, né? 18 anos. E fui convidada para fazer essa reportagem e fiquei muito feliz de se lembrarem de mim. E assim, espero ter muitas lembranças e contar para os meus filhos, para os meus netos, a minha trajetória na Escola Caetano Polezelo. E os 2 meus filhos estudaram aqui, a Raquel e o Rafael, desde o pré até o 9º. E assim foi a história da Escola Caetano Polezelo. E muito obrigada pelo convite. Sou Vanderleia Koprowski, estou diretora nessa escola pelo 2º ano. Entrei o ano passado com o vice Silvano. Eu sou o Silvano Marchetti, sou vice-diretor da Escola Caetano Polezelo e estou aqui desde janeiro de 2023 e estamos ajudando, né, na condução dos trabalhos da equipe administrativa juntamente com a diretora Vanderleia nesta escola, que possui suas particularidades, possui as suas formas específicas dentro de um contexto social em que ela se encontra e que tem os desafios contemporâneos, né, que a educação vem exigindo de nós. É um desafio diário estar aqui, é uma escola do campo, do interior. Todas as escolas têm seus desafios e aqui não é nada diferente das outras escolas. Tentamos trazer um trabalho um pouquinho diferente dentro da nossa visão do que a gente acredita em ser educação. Buscamos, junto com toda a equipe, um trabalho um pouco diferente na questão de algo para os alunos no contraturno, que foram oficinas que a gente buscou junto com outras secretarias essa parceria, onde está acontecendo todas as quintas-feiras. Os alunos, então, ficam o dia todo aqui, aqueles que optaram em fazer a oficina de capoeira, e desenvolvem esta atividade no contraturno. Já que é uma escola de campo, onde o acesso à cidade é bem dificultoso, porque depende do transporte escolar. Estamos aqui, findando este ano, e junto com os 78 anos da escola, que acho que é um orgulho para nós estarmos aqui no aniversário do centenário do município e também nos 78 anos da escola. É um movimento honroso para nós, enquanto gestores, estarmos à frente desse trabalho. E ao longo desses 78 anos de história da escola, a gente pode, com todo grau de certeza, afirmar que se formaram muitas pessoas, muitas lideranças que contribuíram para o município. E além das fronteiras do município também. Nós, enquanto gestores também, diretora Vanderleia, acreditamos que uma escola não se faz apenas com disciplinas, não se faz apenas com questões puramente relacionadas a situações didáticas, como aprender português, aprender matemática. Nós acreditamos que uma educação de qualidade também tem a ver com determinadas posturas que devem ser assumidas para a formação de um bom cidadão, de uma boa cidadã. Nós conseguimos visualizar a partir desses jovens que estão aqui, num futuro próximo,
à frente de situações de liderança, poderemos ter futuros políticos, médicos, vamos ter pessoas que vão conduzir os seus trabalhos nas suas propriedades rurais, haja vista que essa escola está localizada no interior, né, numa situação de localidade rural. Vamos ter futuros professores e que vão dar continuidade às necessidades da sociedade. E a gente acredita muito que vai acontecer isso e só temos e conseguimos desenvolver um trabalho desta grandeza frente aos nossos profs, que são os que estão lá direto na sala de aula com os alunos, transferindo esse conhecimento, mostrando a realidade também fora da escola, porque aqui dentro é uma mini sociedade. É aqui onde eles aprendem a conviver para chegar lá na sociedade. E isso, nós temos um grupo de professores muito qualificados que estão sempre apoiando e nos incentivando também no que precisa. Temos um CPM, né, vice-diretor, muito atuante também, que sempre, quando é acionado, procura ajudar, procura valorizar o trabalho da escola. Por isso que eu acho que a gente faz e fez e está fazendo a diferença da Escola Caetano nesses 2 anos que estamos aqui. Deixamos a nossa marca. É uma escola que possui uma grandeza, né, própria pela sua história, por esses 78 anos de existência. E a gente fica bastante emocionado, diretora Vanderleia, também pelo fato de nós termos tido contato também com outras pessoas que conduziram o trabalho com essa escola, ex-diretoras, professores, ex-alunos. Isso reforça a importância social que a escola tem dentro desse contexto. E uma questão importante também que nós poderíamos comentar sobre a escola é da extrema riqueza do local onde a escola está inserida, né? O papel que essa localidade particularmente tem, que dá a impressão de ser ela tem uma vida própria no sentido de ter sido construída a partir de contextos locais, de contextos particulares e que a fazem ser a escola que ela é, numa situação pujante, numa situação de grandeza, e que muito orgulha a gente de estar aqui à frente desse processo. É uma honra para nós estarmos desenvolvendo essa função de gestão nessa escola ao longo desses 78 anos, né? Está se completando agora, e também juntamente com o centenário do município de Nova Prata. E acho que esse trabalho que estamos desenvolvendo, que ficará como registro da escola no centenário, é muito marcante para o município como um todo. Então, nos gratifica muito esse trabalho e com certeza vai ficar um legado bonito. E a gente agradece a todos que estão aqui sempre nos apoiando, porque sozinhos a gente não faz nada. Sou Tatiana Schneider, atualmente então responsável pela Secretaria Municipal de Educação de Nova Prata, e hoje venho então falar do ponto de vista também da professora da Escola Caetano Polezelo. A Escola Caetano, então, eu conheço desde 98 aproximadamente, que foi a época em que ela foi nucleada, né? Ela era uma escola estadual, dela passou a ser municipal, mas com a intenção de fazer uma nucleação, porque existia muitas escolas municipais pequenas em Nova Prata, nas imediações do bairro Rio Branco. Eu não vou citar todas as comunidades, mas enfim, que abrange Fazenda da Pratinha, União da Serra, Santa Líbera, todos esses locais próximos ao distrito, na época, distrito de Rio Branco. A Escola Caetano, então, naquela época, passou a abrigar mais alunos do que ela tinha, né, enquanto escola estadual. E, mais ou menos, em 2005, eu passei a trabalhar na escola como professora. E eu vou contar um fato inusitado que aconteceu. Na época, eu era professora alfabetizadora, e nós estávamos na sala de aula, né, eu e as crianças, estudando a palavra vaca, a letra V de vaca, e como era primavera, a escola não possuía
janelas com grades ou com vidros, eram venezianas que ficavam abertas para ventilar. E aí, no meio da aula, uma vaca colocou a cabeça para dentro da sala e mugiu. Então, todas as crianças começaram a rir, e aí, então, né, teve muito sentido ensinar a palavra vaca, a letra V, e ter a vaca ali, né? A gente já tinha explorado toda a questão do leite, de onde vinha, da vaca, e aí aconteceu. Foi uma situação engraçada que aconteceu na escola. Então, a Escola Caetano, na minha vida, foi muito importante. Não fiquei por muitos anos lá, mas foi bem marcante, principalmente por ser um local agradável, né, em meio à natureza, os animais. Era bem desestressante para os professores fazer esse caminho de ida e de volta. Hoje, então, a Escola Caetano, ela conta com aproximadamente 235 alunos, tem 32 profissionais da educação, entre professores, monitores, né, direção. Ela possui 5 programas ativos, né, do governo federal, pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que contribui muito, né, para as melhorias na escola. E ela é uma escola que cresceu muito também no rendimento dos alunos. Desde a primeira aplicação de avaliações externas, em 2009, a escola tinha uma nota 4. Hoje ela está perto do 7. 6,9 no ensino fundamental inicial e 5,9 no ensino fundamental final. E isso é motivo de bastante alegria, né, para toda a rede e para a escola e para essa comunidade, porque se vê que o ensino vem avançando, progredindo, as condições da escola vêm melhorando. Quanto à questão de futuro, a Escola Caetano, sim, ela tem potencial para crescer, para ser ampliada. Hoje existem algumas necessidades pontuais e que com certeza, né, serão vistas daqui para frente, porque ela também recebeu um recurso para ter a sala de recursos multifuncional. Lá também existe projeto e intenção de no futuro se ampliar para ter esses espaços pedagógicos, né, tão necessários, mas como estrutura, né, até o momento a escola vem atendendo a necessidade desse número de alunos. Então a gente deseja, assim, vida longa à Escola Caetano, um bom trabalho aos professores que lá desempenham suas atividades e que ela possa sempre ser uma escola motivo de orgulho para todos os pratenses. Estamos muito felizes em participar das festividades de aniversário da Escola Caetano Polezelo, um educandário dos mais antigos da nossa cidade, que neste ano, Nova Prata comemora 100 anos, então um momento ímpar, um momento de muitas alegrias, um momento de muitas felicitações para todos aqueles que agiram, que encaminharam, que fizeram qualquer ação para que esta escola estivesse neste momento importante da vida da Nova Prata, tão bem encaminhada e tão bem fulcrada naquilo que é o objetivo maior da educação, que é o aprimoramento intelectual e todos os ensinamentos que o educandário tem com os seus educandos. E quero dizer que é de conhecimento público a nossa admiração, a nossa devoção pelos educadores, pelos professores, por todos aqueles que têm como seu mistério maior de vida a educação. É notório que nossa administração fez muitos investimentos na Secretaria de Educação e não tão somente nesta escola, né, mas todas aquelas do município. Momento de muita felicidade, momento de muita alegria e em nome do município de Nova Prata parabenizamos a escola, todos aqueles que estão vinculados a ela, bem como aqueles que passaram por ali, todos aqueles que tiveram qualquer vínculo para que essa escola fosse este educandário maravilhoso que tanto ostenta
o melhor da educação da nossa amada Nova Prata. Felicidades a todos! Hoje compreendo a profundidade do significado que é estar nesse local e inspiro que muito em breve aconteça um resgate histórico mais minucioso e com maiores registros, para que o Maragata e a Escola Caetano Polezelo tenham o valor que merecem. A história não pode ser esquecida. Precisamos honrar quem lá atrás abriu caminhos para que hoje estejamos aqui. Em nome de toda a equipe, agradeço a todos que de uma forma direta ou indiretamente contribuíram para que esse sonho do documentário da escola se concretizasse. Uma idealização da turma 90. Reitero minhas palavras e finalizo enfatizando que a história, esta história, precisa permanecer na memória, nos registros, mas principalmente nos nossos corações.